Juliano, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite da Preciore. Eu vou me apresentar, muitos aqui me conhecem, eu sou Noelle Gomes, sou oncologista clínica e sou uma parceira da Preciore, é o meu novo local de atendimento e uma honra enorme fazer parte desse grupo que é um grupo assim que muito nos deixa entusiasmado de estar fazendo parte, porque realmente é um grande conceito assim do tratamento do câncer de mama, desde o diagnóstico até o tratamento. Então, a Preciore vem trazendo assim uma ideia brilhante e o grupo só vem crescendo com novos radiologistas, novos mastologistas, e eu como oncologista, junto com a Raquel Cossetti, nós fazemos parte do grupo de oncologia da Preciore, e é um privilégio para nós trabalharmos juntos. Juliano, eu vou pedir para você se apresentar. Claro que você dispensa apresentações, mas mais por questão de protocolo. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui, que têm colegas de trabalho, amigos. É sempre um prazer imenso estar falando sobre obesidade, é um tema maravilhoso e que sempre me enche muito resultados impressionantes que a gente acompanha no dia a dia nos nossos pacientes. E vocês vão poder observar aqui hoje algumas coisas que vão além da perda de peso, como controle das comorbidades, prevenção de câncer, tratamento evitando recidiva. Olha que tem por aí. Eu sou cirurgião bariátrico, para mim também é um prazer imenso ter sido convidado pela Clínica Preciore. São profissionais que estão na vanguarda do tratamento da obesidade, no tratamento oncológico, no tratamento do câncer de mama. Então isso deixa a gente muito feliz, porque o que a gente vê lá fora, nos grandes congressos, as pessoas começam a falar lá fora, e aqui em tão pouco tempo a gente já consegue reverberar isso com a mesma intensidade, já oferecendo isso para o nosso paciente, já colocando para ele uma nova possibilidade de tratamento que até pouco tempo atrás era visto como impossível, né? Era visto como impossível. Então isso deixa a gente muito feliz, saber que a gente está com um grupo desse seleto aqui em São Luís e que são pessoas que estão sempre à frente do tempo, né? Oferecendo sempre o melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado pelo convite. Então, Juliano, a obesidade é um dos temas assim abordados diariamente no nosso consultório como oncologistas, e a gente tem visto muitas publicações, assim, se você colocar no PubMed obesidade e câncer de mama, assim, inúmeros artigos assim falando da correlação entre obesidade e o câncer, e obesidade e câncer de mama, mais ainda, já que o câncer de mama é uma doença que em 80% dos casos vai ser estimulada por estrogênio e a gordura vira estrogênio. Então, no câncer de mama, essa correlação está ainda mais, ela é mais evidente ainda, e nós temos, inclusive, dados de que condições como obesidade, hiperinsulinemia, a hiperinsulinemia é uma condição de resistência à insulina, todas essas condições elas vão aumentar o risco de câncer de mama. E é importante destacar duas condições, assim, o paciente que não tem câncer e está com sobrepeso ou obesidade e pode desenvolver um câncer por conta dessa condição, é um fator de risco, e o paciente que já tem câncer e está acima do peso também. Isso pode aumentar o risco de recidiva da doença, diminuir a sobrevida do paciente. Então, é importante destacar esses dois pontos, e nesses dois cenários a gente sempre incentiva que seja combatido esse sobrepeso e essa obesidade, tanto para a prevenção do câncer de mama, quanto se você já teve um câncer de mama, para evitar o risco de recidiva. Então, a gente pede que seja feito mudanças, de fato, de hábitos de vida antes de qualquer coisa. A gente vai chegar na parte da intervenção cirúrgica, mas antes de tudo,
o que é importante a gente destacar, assim, em relação à nutrição e atividade física. Você pode complementar, Juliano? E mais uma vez eu vou fazer o convite aqui para Jaqueline. Perfeito, Noelle. A gente tem visto hoje, isso está bem claro na literatura já, que existe 13 tipos de câncer que têm relação direta com a obesidade. São pacientes que têm um risco maior de desenvolver a doença oncológica por conta do aumento do peso. E isso já está muito bem estabelecido. E nos últimos anos, o câncer de mama vem ganhando uma atenção especial, justamente pela parte, além da predisposição genética do paciente, as alterações inerentes ao estrógeno, aos adipócitos, algumas substâncias que são produzidas no corpo que vão predispor aquele paciente a desenvolver câncer. Então, o primeiro tratamento sempre vai ser tentar abordar as mudanças clínicas desse paciente. Mudar o estilo de vida, fazer uma atividade física regular, mudar a alimentação, isso é importantíssimo, é o primeiro passo. Só que a gente tem que estar bem consciente de que alguns pacientes precisam de um pouco mais. Então, para esse tipo de paciente, a gente vai ter que estar sempre avaliando e vendo até onde a cirurgia, ou um tratamento endoscópico, ou um tratamento medicamentoso, ou um tratamento cognitivo, psicoterápico, é necessário. Então, são outros pilares importantes que a gente precisa estar avaliando caso a caso. Obrigada, Juliana. Eu vou pedir para a Jaqueline se apresentar. A gente iniciou há pouco tempo, Jaqueline, a gente estava com dificuldade da conexão da Jaqueline. Sim. Seja bem-vinda. Um prazer rever você. Prazer meu, tá? Boa noite a todos. É uma honra participar dessa live junto com grandes nomes, né, em tratamento, tanto metabólico quanto de câncer aqui a nível de Maranhão, né? E eu estou muito honrada em fazer parte e dizer que esse assunto é muito pertinente. A minha atualização hoje em dia, eu trabalho com câncer há um bom tempo, há mais de 6 anos, e o foco sempre foi que eu atuo desde então. Então, o que o doutor Juliano estava falando realmente é válido. É muita procura de pacientes que estão já em tratamento oncológico, né? E quer fazer uma mudança de estilo de vida, porque está vindo já de uma alimentação desregulada, de um sedentarismo, de um ganho de peso já a longo prazo, né? Esse ganho de peso geralmente não é um ganho de peso recente, então realmente não é tão simples esse tratamento, né? Eu não sei se já foi falado, mas a obesidade é sim uma doença, né, que precisa ser levada e tratado como tal. Então a gente precisa realmente de mecanismos para tentar diminuir essa incidência, e quem já tem, né, quem já está com obesidade, a gente tentar voltar, né, para a eutrofia, no caso, para redução de peso e manutenção desse peso. E, Jaqueline, a gente estava conversando sobre o paciente que... A pessoa que está com sobrepeso e obesidade e não tem câncer, qual é a mudança, por exemplo, desse hábito alimentar que vai reduzir o risco de câncer de mama, e aquele paciente que tem câncer, que a obesidade pode ser um fator de risco para a recidiva da doença? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e antes da sua fala, só lembrar que, assim, o câncer de mama, ele não pode ser 100% prevenido. É uma doença que, assim, você pode ter todos os hábitos de vida, você pode ter um índice de massa corporal excelente, não ter obesidade, mas mesmo assim ter câncer de mama. Isso se deve porque a doença, ela é multifatorial, e existem fatores que a gente não consegue modificar, como o fator genético, por exemplo, que tem relação com o câncer de mama, o fator hereditariedade, que apesar de ser só 10% dos casos, também não é possível modificar. Então, fatores como
como menopausa tardia, menarca, que é a primeira menstruação precoce, que são fatores de risco, esses fatores a gente não consegue modificar, mas a gente consegue modificar, sim, a questão do peso corporal, da composição corporal e evitar sobrepeso e obesidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, quem não tem câncer, né, que foi o primeiro item citado, mas está com sobrepeso ou já se encontra com quadro de obesidade, quais são os riscos e como fazer para tentar mudar esse estilo de vida, né, para ter um estilo mais saudável e, consequentemente, diminuir risco da incidência do câncer, né? Então, como você falou, realmente, há vários fatores que a gente não consegue controlar, né? Mas já foi visto em estudos, isso já foi fechado, que tem vários tipos de câncer que fatores externos que ocasionam, né? Então, em relação à alimentação, é um deles, né? Então, não só câncer de mama, como de endométrio, câncer de colo, câncer de próstata, inclusive, recentemente, até a leucemia foi colocada também como esse quadro de obesidade que pode, sim, ocasionar essa incidência. Então, quem não tem câncer, o que fazer? Estou com sobrepeso e obesidade. Primeiro passo, reconhecer que precisa de uma ajuda. É o primeiro passo, né? Se o paciente ele não entende que sobrepeso e obesidade é um problema para a sua vida, não adianta vir nutricionista, nutrólogo, nenhum outro tipo de profissional da área da saúde, porque esse paciente não vai aderir. Primeiro passo, eu reconheci que eu estou precisando de ajuda, que é um problema eu ter sobrepeso e obesidade, ok, vou procurar auxílio profissional. Uma vez que você procura auxílio profissional, você vai ser induzido a mudar estilo de vida. Porque muita gente acha que chega, vai fazer um protocolo fechado de 30 dias, 2 meses, 3 meses. Opa, voltei meu peso, então vou voltar meu padrão lá de trás. Não é isso. É mudança mesmo de estilo de vida. Então, você precisa adotar hábitos saudáveis, que vai desde uma alimentação adequada, que é uma alimentação equilibrada, desde a atividade física regular, a questão do fumo, né, cigarro, bebida alcoólica, precisa ser restrito nesse público, né? Então, assim, por que eu preciso mudar meu estilo de vida? Porque se eu não mudo meu estilo de vida, eu vou continuar um paciente inflamado, porque o paciente obeso é um paciente inflamado. Uma vez que eu sou inflamado, eu tô desregulada, né, no meu sistema imunológico, a minha predisposição para doenças, não só câncer, mas também coronarianas, né, diabetes, são outras doenças que também vão vir junto, né, até as doenças ortopédicas também, por conta de sobrepeso, vão vir junto com esse ganho de peso. Então, eu tenho que entender que, se eu estou obeso, eu sou um inflamado crônico. Né? E essa inflamação pode me trazer danos, além do câncer, que é um dos problemas mais sérios de hoje em dia, essas outras doenças associadas são doenças metabólicas. Né? O sobrepeso, ele não está no patamar da obesidade, que é o IMC acima de 30. Porém, os estudos mostram que esse indivíduo com sobrepeso, ele possui as mesmas alterações que o paciente com obesidade. Então, a gente precisa tratar o sobrepeso já com sinal vermelho para não chegar na obesidade, porque é muito mais difícil tratar o paciente obeso. Muitos pacientes, só com mudança, tentar vir, né, na nutrição e mudar a alimentação, não consegue, porque nem sempre esse obeso ele está nesse estado nutricional por conta de alimento. Né? Tem a questão de genética, tem outras questões associadas. Então, ele vai precisar de um auxílio mais preciso, né, ou medicamentoso, ou cirurgia, né, para redução de estômago e, consequentemente, perda de peso. Pronto. Jaqueline, eu tenho câncer de mama, foi diagnosticada e eu já estou obesa, né, que foi a segunda questão. O que eu preciso fazer? É a mesma coisa, não tem fórmula de bolo. Eu preciso adotar um estilo de vida saudável. É até chato falar isso, porque, Jaqueline, mas é só isso. Não é só isso. É complexo demais, né? Adotar um estilo de vida saudável com uma paciente que chega com 40 anos, 50 anos, eu chegar e falar assim, olha, a partir de hoje você precisa mudar seu estilo de vida, não é tão fácil. Porque você mexe com toda uma estrutura social, né? Então, eu sempre pergunto, tem alguém para fazer o alimento na sua casa? Você tem ajuda? Você mora com alguém?
Você consegue fazer uma atividade física? Quais alimentos você tem na sua residência? O que, que você costuma comprar? Porque às vezes o poder aquisitivo também não ajuda, entendeu? Então, às vezes é muito mais prático eu comprar um alimento industrializado, um alimento, um pacote de biscoito, um salgadinho. Então, essa questão da alimentação prática, rápida, que são ultraprocessados, industrializados, também trouxe algumas consequências, né? A gente vive hoje em dia num mundo muito agitado. Então, eu preciso economizar tempo. Consuma alimentos mais gordurosos, alimentos com alto teor de carboidrato, vai virar glicose, e aí tem resistência à insulina, e começa toda uma cascata problema que vai ocasionar peso ou uma obesidade. Então, o paciente com câncer de mama, quando chega para fazer o tratamento e já está obeso, a gente precisa mudar, né, essa alimentação e tentar fazer ingesta de fibras, de verduras, legumes, diminuir processados, diminuir alimentos gordurosos, diminuir frituras. Então, a gente tenta fazer toda essa mudança alimentar, né? Então, aos poucos, tá? Nunca a gente faz em consultório a mudança tudo ao mesmo tempo. Até porque o paciente, às vezes, acabou de receber o diagnóstico, então está assustado, muita informação chegando, aí tem um tratamento, tem biópsia, tem várias coisas, e aí eu chego na nutrição e falo, olha, a partir de hoje você já não vai comer o salgadinho, não toma refrigerante, então a gente faz uma mudança gradativa, para essa adesão ela ser a longo prazo. Isso é explicado em consultório, o paciente ele tem que entender que essa mudança ela tem que ser tanto no tratamento quanto posterior, justamente para evitar recidiva. Né? Então, já foi visto que os pacientes que finalizam o tratamento e eles voltam a aquele estilo anterior de uma alimentação desequilibrada, um sedentarismo, a incidência de recidiva neles é maior. Né? Justamente por quê? Porque você está, de novo, predispondo o seu organismo a um quadro de inflamação. Esse quadro de inflamação devido à alimentação faz com que você tenha uma descompensação de insulina. Essa descompensação de insulina, ela aumenta a proliferação de células cancerígenas. E isso faz com que haja essa problemática da recidiva, né? Então, é muito complexo, realmente é um tema que a gente precisa focar muito na conscientização. Né? Eu preciso ter consciência das trocas, saber o porquê que eu estou trocando o que eu comia antes, por que eu tenho que mudar meu estilo de vida, para poder ter uma adesão e, consequentemente, um resultado positivo no tratamento. Excelente. Daí a importância de, na primeira consulta oncológica, a gente ter uma conversa sobre a importância do nutricionista estar em acompanhamento, não só para o paciente obeso ou com sobrepeso, mas para qualquer paciente que de repente a composição corporal dele não está adequada. E aí a dieta é muito individualizada. Não existe dieta igual para todo mundo. Então existe, por exemplo, as dietas cetogênicas que são excelentes para um perfil de paciente, já pode ser desastroso para outros pacientes. E eu sempre falo, Noelle, só para completar teu raciocínio, que a melhor dieta, que é uma pergunta que tem em consultório, é aquela que o paciente consegue fazer. Então, se você tem uma adesão de uma low carb, se a low carb não agride, né, ela atende toda a questão nutricional que o seu organismo precisa, ok a low carb, né? Se a cetogênica, por um momento, vai ser necessário para uma intervenção rápida, para uma perda de peso imediato, para aquele choque que a gente diz, vou dar um choque nesse corpo para a gente tentar reduzir rápido, mas depois a gente faz a programação da reeducação alimentar, né? Porque, assim, por mais que se tente viver em cetogênica, eu particularmente, para mim, essa aceitação da cetogênica, para mim, ela não funciona. Então, se eu precisasse fazer a cetogênica, eu não ia ter adesão. Então, a minha dieta é outra, né? Então, realmente é individualizado, né? A gente precisa ter essa atenção. E, Juliano, a gente identifica o paciente no consultório com obesidade ou sobrepeso, a gente dá todas as orientações, a gente sabe que a condição de diabetes associado
aumenta ainda mais o risco de câncer, e a gente faz todas as medidas de encaminhamento para o nutricionista, intervenções farmacológicas, e esse paciente não consegue atingir um nível seguro de índice de massa corporal. Como que esse paciente pode se beneficiar dos seus cuidados? Algumas coisas aqui, antes de responder, eu vou citar dois questionamentos que ocorreram aqui. Em relação às dietas, a Jaqueline falou a respeito das dietas, tem dietas excelentes para controle de peso, mas que às vezes são muito perigosas para um paciente oncológico. Se a gente pegar um paciente que vai abusar de proteína animal, que ele tem um risco elevado de câncer coloretal, e a gente dizer para o paciente comer carne vermelha, de repente ele vai conseguir perder peso, mas vai piorar o risco dele para aquela doença oncológica. E a outra coisa que a gente ouviu falar bastante aqui foi em relação ao medo, né? Algumas pessoas já botaram aqui, tem alguns pacientes, e isso é uma coisa que a gente ouve muito no consultório. Eu tenho medo do tratamento, tenho medo da cirurgia, tenho medo do tratamento endoscópico, tenho medo do medicamento, e eu sempre falo para os meus pacientes, né, que é uma coisa que a gente fala, o nosso ponto final. E ele vai embora para casa sem saber o que fazer, como perder peso, se vai tomar medicamento, se vai procurar o acompanhamento nutricional. Então isso é uma coisa que a gente viu, as sociedades preocupadas com a obesidade no mundo, eles já estimulam na primeira consulta de qualquer especialidade clínica, quando a gente perceber que o paciente está acima do peso, perguntar: você se incomoda se eu falar um pouco sobre o seu peso? Uma forma de tratar com empatia e começar a entrar naquele assunto. Segundo, perguntar o que ele já tentou fazer para controlar o peso, que é outro tema também que a gente tem que aprender a falar. E falar das possibilidades terapêuticas, né? Tornar a medida do IMC, a gente sabe que não é o melhor no nosso meio hoje, mas é o que a gente tem disponível, então tem que fazer parte da rotina do exame físico do paciente, pesar, calcular o IMC, ver os fatores de risco associados à obesidade que aquele paciente tem. Então isso é uma coisa que a gente está tentando conscientizar, porque esse estigma da obesidade, o estigma da cirurgia, do tratamento cirúrgico da obesidade, é uma coisa que às vezes parte do próprio profissional da saúde, e que às vezes não oferece para o paciente tudo que ele tem direito. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes a cirurgia não é milagre. Você não vai... Hoje teve uma paciente que chegou no consultório: doutor, eu quero o que é mais fácil. Falei: está no consultório errado. Não é o mais fácil, não é o mais rápido, é o que tem de mais efetivo. Isso aqui é mais efetivo no tratamento da obesidade, mas a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, que é importante. Esse paciente ele tem que ser acompanhado em conjunto por mim, pela nutricionista, pela psicóloga, pelo psiquiatra, pelo endócrino. Então, cada paciente vai ter uma necessidade especial. Se ele acha que ele fazendo a cirurgia, ele vai ter resolvido todos os problemas dele, ele vai perder uma oportunidade de ouro, que a gente fala. Que o tratamento da obesidade cirúrgico, ele consegue oferecer até 70% de sucesso. Não chega a 100% ainda, a gente vê que tem uma falha muito grande. 30% dos pacientes não vão ter o seu tratamento efetivo, mesmo com o que tem de melhor, que é o tratamento cirúrgico. Mas aquele paciente, ele tem uma informação privilegiada. Ele já foi um dia acima do peso. Ele teve obesidade, teve diabetes, teve hipertensão. Então, se ele perder peso com a cirurgia e não mudar o estilo de vida dele, ele vai voltar para aquele local. Um local que ele já teve, que ele já viveu. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Então, o mais importante que eu vejo hoje é a gente, como profissional, semear essa necessidade do tratamento com empatia, tratamento profissional, tratamento com humanidade do paciente com obesidade. E não, como a gente vê alguns colegas, culparem. A culpa é sua, a obesidade, a culpa é sua. Eu não chego para um paciente com asma e digo: a culpa é sua da sua asma. Eu não chego para um paciente com câncer de mama: a culpa é sua do seu câncer de mama. Eu não chego com um paciente que infartou: você foi culpado pelo seu infarto. A gente vai dizer: vai tratar com aspirina, vai tratar com stent, tem que fazer uma angioplastia, tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Então a gente vai oferecer para o paciente tudo que ele tem direito. Então a obesidade a gente precisa tratar com esse mesmo profissionalismo. E aqui a gente tem um grupo pequeno que já faz isso, e aqui nessa live estão vários colegas, inclusive presentes, que já se manifestaram ali. Mas eu acho que nesse nosso trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir expandir isso para poder buscar um controle melhor da obesidade.
E, Juliano, no contexto SUS, o que você nos orienta? Porque é um contexto que a gente tem mais dificuldade, né? Essa paciente passa por vários profissionais e não consegue perder peso. Recentemente, por conta da pandemia do coronavírus, a gente teve que mudar algumas estratégias de saúde. E uma delas, que foi recentemente o Ministério da Saúde, mais ou menos 15 dias atrás, classificou a cirurgia bariátrica como uma atividade, uma cirurgia essencial, um tratamento essencial, que ele não pode ser suspenso mesmo em períodos de pandemia. Então, isso é a grande crítica da nossa sociedade hoje, a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica, é fazer com que esse direito seja acessível ao paciente. Porque uma coisa é ele ter uma lei que diz que é essencial, mas na hora que ele procura o atendimento público, ele não consegue ter essa facilidade de atendimento. Então, hoje aqui no Maranhão, a gente só tem um serviço estruturado no Sistema Único de Saúde para atender o paciente com obesidade que precisa de tratamento cirúrgico. Esse tratamento é no Hospital Universitário, Presidente Dutra, mas infelizmente o que a gente vê é uma fila muito grande. O paciente ele demora em torno de 5 anos para poder ser operado. E quando a gente vai para trabalhos na literatura que acompanham pacientes que estão na fila dos hospitais universitários versus os pacientes que estão operados, o que se vê é que os pacientes que estão na fila complicam mais do que os pacientes operados. Então é mais perigoso esperar o tempo para perder peso do que fazer uma cirurgia. Que aí é o outro ponto que a gente vê ali, que o paciente diz, eu tenho medo, doutor, eu tenho medo. E os pacientes da Noelle, todos chegam para mim dizendo a mesma coisa. Eu morria de medo, mas a doutora Noelle tentou de tudo, ficou comigo 6 meses, 1 ano, bateu nessa tecla. Então, assim, isso que todos precisam entender, que não é a primeira opção, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é fazer uma cirurgia. A gente vai tentar outras possibilidades e quando não conseguir, o paciente vem. E depois que o paciente opera, e é engraçado que a gente começou esse trabalho em 2014, a gente já está com 7 anos, o primeiro paciente meu e da Noelle operado em conjunto foi em 2014, a gente está levando agora os primeiros 10 casos que nós fizemos para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, foram pacientes todos com câncer de mama que foram submetidos à gastrectomia vertical, que é uma cirurgia menos desabsortiva, que a gente não pode também pesar demais nossa mão, fazer um tratamento cirúrgico que seja mais agressivo. Então, em todos os pacientes oncológicos, a gente opta pela gastrectomia vertical e aí sim, acompanha esses pacientes. A gente ainda não tem a resposta que a gente queria, né, Noelle? Saber se isso evita recidiva, esse tratamento cirúrgico. A gente acredita que isso é verdade, mas a gente não tem como provar porque o nosso número de pacientes operados é muito pequeno. Mas a gente já conseguiu provar com esses pacientes iniciais que é um tratamento seguro, que é factível, que o paciente opera sem aumentar o risco de complicações desse paciente. Depois de tratado cirurgicamente da doença oncológica, esse paciente é submetido ao tratamento cirúrgico da obesidade e a gente tem acompanhado os pacientes com uma boa satisfação, né, em saber que eles aderem melhor ao tratamento, mudam o estilo de vida dele, e isso é o que faz a diferença para a gente, né, saber que a gente está conseguindo mudar a cabeça do nosso paciente. Sem dúvida. Eu queria só lembrar que a live ela vai ficar gravada no IG da Pressiori. Vocês podem apreciar depois completa a live e lembrar que vocês podem fazer as suas perguntas, comentar alguma coisa sobre o que nós já conversamos hoje. E isso que o Juliano falou em relação à obesidade, a gente não conseguiu ainda provar em relação à cirurgia bariátrica, mas é um dado que é bem intuitivo. Assim, no câncer de mama, por exemplo, a obesidade, a condição de obesidade, ela faz a aromatização no tecido. O tecido gorduroso, ele vira estrogênio. O estrogênio estimula o câncer de mama. Então, sem dúvida, você está sob o efeito da obesidade, da aromatização da gordura no tecido periférico. Isso aumenta o estrogênio, isso aumenta o risco tanto de câncer de mama para os que não têm, nunca tiveram, e da recidiva para aqueles que já tiveram um câncer de mama. Eu já tive paciente com o Juliano fazendo hormonioterapia com inibidor de aromatase, mas com 30 quilos acima do peso ideal. Então, o inibidor de aromatase, ele não consegue bloquear o estrogênio 100%. Isso acaba deixando o paciente exposto ao efeito estrogênico e com maior risco de recidiva da doença.
E em relação aos nossos resultados de cirurgia bariátrica, você sabe quando que nós teremos esses dados desses estudos, Juliano? O trabalho ele já foi aprovado para apresentação no congresso desse ano, vai ser em novembro, em São Paulo, Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. A gente assina um termo, como foi um trabalho aprovado para apresentação oral em plenária, que é a principal apresentação do congresso. Eu assinei um termo que eu não poderia submeter a nenhuma publicação até que o trabalho fosse apresentado. Então, em breve, a gente terá uma apresentação na plenária do Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, e a gente está com esperança de, novamente, depois de 2 anos, trazer o título de melhor trabalho científico publicado por Maranhão de novo. Ele está com uma expectativa muito grande nesse congresso, né? É uma coisa, o tratamento cirúrgico do paciente com obesidade, a gente tem visto, tem um trabalho que foi publicado agora recente, que é uma coisa que antes a gente não imaginava. Fazer um transplante hepático num paciente e, no mesmo tempo, fazer uma gastrectomia vertical. Então, assim, o grupo começou a fazer uma gastrectomia vertical no transoperatório de um transplante hepático para melhorar o tratamento desse paciente, evitar a rejeição do transplante e diminuir a recidiva de tumores. E aí, assim, a gente vê que no congresso desse ano, do congresso mundial, que foi um congresso online, a gente viu crescer muito a quantidade de tratamento cirúrgico de obesidade e câncer. Esse binômio apareceu em várias palestras. Então, é uma coisa que a gente vai ter que estudar. A Noelle falou, eu estava estudando recentemente, preparando a aula já desse congresso de novembro, e eu estava estudando essa parte hormonal, neuroendócrina. É um mundo, não faz parte da vivência do cirurgião, os receptores. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que discutir internamente. Eu vou ter que aprender muito com vocês, porque o meu tratamento é cirúrgico. Mas aquilo ali está impactando em hormônios, em neurotransmissores que precisam ser entendidos como que aquilo ali está influenciando positivamente para o paciente. E quando a gente fala de drogas, assim, eu citei os inibidores de aromatase, que são as hormonoterapias, que nada mais são do que os bloqueadores hormonais. Mas a condição de obesidade, por fazer esse status de inflamação no paciente, ele diminui a eficácia de muitas outras moléculas na oncologia. Então, não existe um oncologista tirar do seu consultório essa questão da abordagem do seu paciente sobre o controle de peso, porque faz toda a diferença, tanto na qualidade de vida do paciente, na redução do risco de recidiva e em relação à eficácia do medicamento que esse paciente vai receber, sendo câncer de mama ou em outros tipos de câncer também. Então, a dieta e a atividade física, mudanças de hábitos de vida fazem toda a diferença. E se o indivíduo não conseguir, de fato, a opção da cirurgia sempre vai fazer parte do nosso arsenal terapêutico, porque a gente não pode fazer tudo da melhor forma possível. Quimioterapias com as drogas mais modernas, com os melhores resultados possíveis, ter bons resultados, por exemplo, oferecer uma quimioterapia neoadjuvante, ter uma resposta completa, e de repente esse paciente se mantém obeso, vai para a hormonioterapia, e a hormonioterapia não vai ter a eficácia que a gente esperava que tivesse. Então, a gente precisa ver o paciente de uma forma global, todos os aspectos, e aí eu incluo a questão da família, porque essa dieta não é só o paciente que teve câncer que precisa fazer, mas a família inteira precisa ter hábitos de vida saudáveis. Então, tudo que a gente cita no consultório, que provavelmente a Jaqueline aborde também com o paciente, é uma dieta que é totalmente factível para a família e todo mundo deve seguir. Isso vai reduzir o índice de outras doenças também. Então, eu falo muito no meu consultório. Às vezes vem uma notícia boa para uma notícia ruim, que é o câncer, para fazer uma mudança geral e que pode salvar a vida de outras pessoas e a vida do próprio paciente, com mudanças de hábito, fazer exames de forma mais regular e mudar principalmente os hábitos de vida.
Jaqueline, então, uma das dietas que a gente mais cita no consultório, e cito também naqueles pacientes que procuram a gente para prevenção de câncer, é a dieta mediterrânea. Eu queria que você falasse rapidamente sobre ela para as pessoas ouvirem e entenderem melhor. Bom, a dieta mediterrânea, na verdade, é um sonho de consumo do nutricionista, né? Que a população tivesse adesão. Porque é tudo o que a gente pensa em qualidade nutricional. Porque se a gente pensar na pirâmide, né, que a pirâmide nutricional é bem conhecida, então é uma pirâmide, a base da pirâmide, que é o alimento em maior quantidade, seria, no caso, fibras, hortaliças, oleaginosas de boa qualidade, no caso, abacate, castanha. E isso seria o que a gente deveria consumir em maior quantidade. E aí proteínas magras, né, carne branca, enfim. E aí a pirâmide ela vai afunilando e no topo dela tem os alimentos que a gente pede para comer o mínimo possível, né? Que na realidade é o contrário, né? A pirâmide é invertida. Então, se consome mais processados, mais industrializados, mais alimentos gordurosos e se consome menos alimentos com fibra, menos alimentos com um carboidrato complexo, menos alimentos que realmente são mais saudáveis, né? Então, o que é essa alimentação da dieta mediterrânea nada mais é do que consumo maior de fibras, alimentação de carboidratos complexos, que aí a gente foge, o carboidrato ele fica o tempo todo sendo vilão bonzinho. A verdade é, tudo na nutrição a gente fala que precisa ter parcimônia. Então, eu preciso consumir, sim, a minha base da alimentação, ela precisa ser esses alimentos da dieta mediterrânea. Peixes, ovos, certo? Fibras, boas fontes de gordura, hortaliças, verduras. Essa é a base da pirâmide. É a base da pirâmide. E aí, Jaqueline, mas aí não se consome mais nada, é só isso, então não tem prazer porque a gente quer consumir outros alimentos. Na nutrição se entende que a alimentação, ela faz parte da vida social. A gente vai cantar um parabéns, um aniversário, tem bolo, tem Natal, tem ceia de Natal, a Páscoa tem não sei o que da Páscoa. Então, assim, o alimento, ele está na sociedade desde quando o mundo é mundo. Então, é conforto também, né? Não quer dizer que você vai viver 100% exclusivamente saudável, vai comer aqui só isso e vai passar vontade, e aí perde até a graça. Algumas pessoas falam, se tirar minha farofa do meu almoço, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se tirar meu bolo de chocolate no finalzinho da tarde, eu não sei o que vai ser. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? O equilíbrio é a base de uma boa adesão e de uma alimentação balanceada. Eu sempre falo assim, não é que você não vai consumir mais esses alimentos, mas você vai priorizar os mais saudáveis, porque você vai inverter. O que acontece na maioria das vezes? Você prioriza os mais acessíveis, que tem uma palatabilidade melhor, né? Que tem um apelo comercial também maior. Você vai no McDonald's ver lá tem assim, só mais R$1, senhora, você leva de 250 pelo 500, aí você fica, poxa, R$1 só, levar um refrigerante de 500, leva 250, então acaba que isso estimula também, né, então você, então eu vou levar, é mais barato do que comprar um outro alimento, é mais rápido, então eu preciso ter equilíbrio. Dieta mediterrânea é uma dieta que a gente pede sim para ser feita, orienta a ser feita, e se tiver uma boa adesão, o risco de você desenvolver algumas doenças relacionadas a uma má alimentação, ele cai drasticamente, porque você vai ter realmente uma alimentação equilibrada com uma base de alimentos que vão ter efeitos nutricionais nesse corpo. Porque eu sempre falo assim, comida, o alimento, ele não é só para saciar apetite, né? Então tem muita gente que acha assim, o alimento, mas é simples, nutrição, né? Faz só um cardápio, não é assim. Cada alimento, ele tem um objetivo. Né? Então, a fibra tem um objetivo, a proteína tem um objetivo, o carboidrato tem seu objetivo. Uma das perguntas que se faz também em consultório, Noeli, só para fechar, o carboidrato, né? Se o açúcar alimenta o câncer, essa é a pergunta que a gente mais escuta em ambulatório.
E, na verdade, a célula cancerígena ela vai se desenvolver independente do substrato. Então, se você tira o carboidrato, ela vai para a gordura. Se você tira a gordura, ela vai para a proteína. E ela vai continuar se proliferando. Porque não é essa alimentação que está fazendo essas células se proliferar, né? Então, assim, eu preciso ter o equilíbrio. Dieta mediterrânea, se todos puderem conhecer e aderir, seria a mais ideal para o nosso dia a dia. E importante destacar assim, não, sem radicalismos, porque o radicalismo é o que vai fazer com que o paciente realmente perca a adesão. É mudança de hábito de vida, é paciência, e em relação aos carboidratos, é algo que a gente insiste bastante na restrição dos carboidratos, em geral, para a grande maioria dos pacientes, não só para os obesos, mas a gente mantém um equilíbrio, mas reduzindo, depende do tipo de carboidrato que vai ser recebido, mas a gente pede que tenha a restrição de açúcar, sim, apesar do açúcar não ser um veneno, jamais, nem de forma social, no meu aniversário, ok consumir açúcar no seu aniversário, mas se tem uma condição de obesidade, de sobrepeso e já um contexto de câncer de mama, evitar sim o consumo de açúcar. E Juliano, algum outro comentário em relação a isso? Quer acrescentar mais alguma coisa? Na verdade, quando a gente fala em dieta, né, o paciente, ele chega no consultório e ele quer saber qual a melhor dieta que ele vai seguir. E quando ele faz a cirurgia, ele já tentou várias dietas. E às vezes uma funcionou durante um tempo, depois ele sai da dieta, ele não consegue aderir de novo àquela dieta, e ele quer utilizar a mesma dieta que ele fazia antes de operado, depois de operado. Vamos supor, o paciente que não comia carboidrato, ele quer tirar todo o carboidrato depois de operado. Ele vai ficar fraco, aquele paciente ele precisa de um pouco de carboidrato. Mas a gente tem que escolher qual o melhor carboidrato. A Jaqueline falou muito bem. Eu posso escolher um carboidrato que aquele paciente coma e que dê energia para ele, e ao mesmo tempo tem um índice glicêmico baixo, não vai estimular o hiperinsulinismo, que é o que a gente quer no nosso paciente. Em relação à dieta do Mediterrâneo, ela é disparada a mais fácil de seguir. Porque o paciente ele tem a opção de várias coisas, né? Então, se tu vai oferecer uma cetogênica para o paciente, uma hora ele vai enjoar. E a gente vai estimular um consumo excessivo de gordura que uma hora pode ser prejudicial para aquele paciente. E outro ponto importante também que eu achei aí, que é uma coisa que a gente carece aqui, além da cirurgia que a gente falou do SUS, que não tem, a gente não tem política de saúde pública. Então, de repente, é mais barato para o paciente comprar um pacote de biscoito recheado do que comprar uma alimentação mais saudável. Doutor Juliano, o que a gente vê também é falta de conhecimento mesmo. Porque quando você fala assim, um paciente diabético, um exemplo, que está em tratamento oncológico, a gente sempre faz um histórico alimentar, até para entender como é que é a vida, né, a qualidade nutricional no dia a dia. E fala assim, não, mas eu quase não consumo açúcar. Eu quase não como. Eu não como açúcar. O açúcar come outros carboidratos. Isso. Mas aí quando a gente faz o recordatório, café da manhã, bolo de chocolate, lanche, biscoito, almoço, arroz, batata, arroz, macarrão, farofa e um pedacinho de carne e frita. Lanche da tarde, biscoito, creme crack com um outro alimento, um suco, um pãozinho, uma tapioca, mas eu não boto nada, viu? É só a tapioca. E é pior. Eu como a tapioca, mas eu não coloco recheio. É manteiga, é margarina. Então, assim, às vezes a falta do conhecimento também atrapalha. Né? O que a gente da nutrição gostaria que acontecesse no mundo assim perfeito era que essa conversa de alimentação para esse entendimento fosse desde do pré-escolar até a vida adulta. Né? Então, se nas escolas já tivesse algo falando sobre nutrição, sobre esses alimentos, claro, de uma forma dinâmica, até pelo público ser infantil, mas já para ter esse entendimento, o que são esses alimentos, o que eles vão fazer no meu corpo se eu consumir uma quantidade exacerbada, por que eu tenho que fazer substituições. Então, a gente fala de qualidade e quantidade.
Sempre no consultório, minha primeira dieta para esse paciente de primeira consulta nunca é dieta que calcula, que pesa. Eu não faço isso em primeira consulta. Por quê? Porque ele tem que aprender primeiro a comer. E o que é aprender a comer? É conhecer os alimentos. Entendeu? Então, eu preciso saber, não é que você vai ser expert em nutrição, mas você tem que saber o básico, o que é um carboidrato, o que ele vira no meu organismo quando eu consumo. Mas todo carboidrato é igual, então essas conversas básicas a gente precisa ter em consultório. Só que assim, se a gente for para um serviço público em atendimento, que a quantidade, a demanda é muito grande, às vezes não tem tempo para falar. Né? Então, a gente, às vezes, falta mais essa sensibilidade de abordar esses assuntos que parecem simples, mas eles são cruciais, que vai definir a adesão desse paciente. Né? E saber que você realmente tem que diminuir o carboidrato simples? Tem. Mas você tem que tirar o carboidrato da sua vida? Não. Você tem que melhorar a qualidade desse carboidrato e consumir na quantidade que o seu organismo precisa. Por isso que a dieta é individualizada. Perfeito, nós estamos aqui chegando no finalzinho da nossa live, 8 minutos apenas de live. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, nós estamos disponíveis. Eu queria eu vou dar espaço para o Juliano fazer suas considerações finais. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui. A Leila acabou de botar aí, que ela chegou faz pouco tempo na live. E ela está perguntando, ela queria saber se o paciente em tratamento de câncer pode fazer a bariátrica. E aí, assim, a gente falou bastante sobre o tratamento cirúrgico no paciente, tratamento cirúrgico da obesidade no paciente oncológico. Normalmente, o paciente ele faz primeiro o tratamento oncológico dele, depois que ele faz o tratamento inicial e que o oncologista vê que ele está numa boa recuperação, que ele já tem uma condição de ser submetido a uma cirurgia, depois de ter tentado o tratamento clínico inicial, é que ele vai indicar uma avaliação com o cirurgião bariátrico. Porque eu citei, pode ter gerado uma confusão, eu citei o exemplo do paciente que fazia transplante de fígado e bariátrica ao mesmo tempo, mas aquilo ali é um trabalho experimental ainda, não é o que se faz aqui. Aqui a gente opera o paciente depois de ter tratado ou ter feito o tratamento oncológico. Eu espero ter respondido aí. Em relação a... Só complementando, Juliano, eu vou só complementar essa sua resposta. É importante saber em qual momento do tratamento oncológico o paciente está. Então, assim, se o paciente vai sempre priorizar o tratamento oncológico, a cirurgia oncológica, se houve indicação de quimioterapia, fazer o período da quimioterapia, dependendo do risco de recidiva desse paciente, a gente fica vigilante em relação ao risco de recidiva nos primeiros 2 anos. Se esse paciente ele tem um risco de recidiva baixo, tem 2 anos seguindo e sem sinal de recidiva de doença, aí a gente libera para fazer a cirurgia. E a grande maioria dos pacientes que eu tenho, já que hoje nosso foco é câncer de mama, que eu tenho alguns pacientes com o Juliano, elas estão em hormonioterapia. São pacientes com câncer de mama, nós temos vários pacientes em comum que estão em hormonioterapia e que já estão mais de 2 anos seguindo sem evidência de recidiva. Então, elas ainda vão estar em tratamento porque estão fazendo bloqueador hormonal, mas estão em medicação oral, e isso não contraindica a cirurgia. Temos uma paciente com 5 anos no trabalho. Isso, e nós temos uma paciente com 8 anos também. Ela tinha um câncer de mama de altíssimo risco, e aí não conseguia perder peso, tinha axila, mais de 27 linfonodos positivos na axila. Essa era um triplo negativo, e ela conseguiu fazer a cirurgia, perder peso, está super feliz, excelente qualidade de vida, sem evidência de câncer. Então, o mais importante é, assim, pensar na cirurgia um momento também que seja seguro em relação à doença oncológica, fazer todo o tratamento oncológico, seguir e sair daquele período de maior risco de recidiva. Pode responder a próxima pergunta, Juliano, por favor? Jaqueline, eu vou deixar um tempinho para ti, porque eu estou vendo aqui no meu faltam 4 minutos, senão eu vou tomar todo o tempo. Aí depois, se tiver um tempinho no final, eu volto. É para eu falar... As considerações finais. Fazer suas considerações finais. Sim, se você sim, tivesse um recado rápido para deixar para o paciente oncológico, o que você resume
essa live? Bom, primeiro olhar a gente da área da saúde, né, como seus aliados, né, nessa caminhada, nessa jornada de tratamento, não ter receio em perguntar, em tirar dúvida, porque às vezes se tem esse receio de realmente ter essa aproximação com a parte profissional, né, então a gente está aqui realmente para ajudar a passar por essa fase da melhor forma possível. E falando em alimentação, também você tem que ver o alimento como seu aliado, porque na maioria das vezes, quando vem em consultório, muitos pacientes é a primeira vez que vem para o nutricionista e veio porque realmente está precisando, porque está iniciando um tratamento e houve encaminhamento do médico, né? Então, assim, não veja essa etapa como uma etapa tão negativa, pelo contrário, você tem que ver que essa etapa ela vai transformar a sua vida, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o prognóstico, vai melhorar a adesão de tratamento. Então, assim, a nutrição realmente ela vem para somar, ela vem para trazer pontos positivos durante esse tratamento e, consequentemente, na cura, após finalização de tratamento. E a nutrição, ela é a aliada do paciente. Ela não é inimiga e não tem terrorismo nutricional em atendimento oncológico, pelo menos o atendimento oncológico feito em ambulatório, ele é bem humanizado. A gente escuta muito bem esse paciente, tenta entender o porquê que essa alimentação ela não veio tão saudável até o momento, tenta entender como é que é em casa, com outras pessoas da família, etc. Então, assim, não tenha medo, estamos aqui para ajudar e qualquer dúvida estamos aqui também à disposição, tá? A parte da nutrição a gente está aqui para somar. Juliano, você pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer e parabenizar. Essa live foi uma oportunidade fantástica que a gente teve de discutir aqui com profissionais que são engajados no tratamento da obesidade, no tratamento do câncer, no tratamento tanto de prevenção quanto tratamento. Porque o câncer hoje, na nossa sociedade, a gente precisa entender que o tratamento começa com prevenção. Então, se a gente não agir na prevenção, a gente vai ficar depois correndo atrás de tratar uma coisa que vai ser mais difícil. E a prevenção começa com a obesidade. Não é fácil, a obesidade é doença complexa, é crônica, é multifatorial, mas assim como a gente conseguiu combater o tabagismo, que foi um dos pontos que a gente viu que mudou muitos os tipos de câncer que eram relacionados ao tabaco, ao cigarro, a gente conseguiu mudar isso com política de educação, política de saúde pública. A gente tem essa esperança que com a obesidade vai ser igual. A gente vai conseguir mudar, é uma coisa que a Jaqueline falou, tem que começar na escola, tem que começar na criança, tem que ensinar uma pessoa a ler um rótulo de um alimento, saber o que pode, o que não pode comer. E aí, só para encerrar aqui, eu sempre falo com meus filhos, e uma vez minha filha, uma amiga dela ofereceu um docinho para ela no meio da manhã. Ela disse, não, isso vai dar uma descarga de insulina. Aí a menina ficou olhando, o que é descarga de insulina? Meu pai disse que é só depois do almoço que a gente pode comer, tem que almoçar. Aí eu digo assim, então aí a colega dela ficou interessada, ela foi explicar, né? Ela conseguiu explicar para a coleguinha. Então eu acho que isso que é interessante. Às vezes quando uma criança leva uma fruta para a escola, tem colegas que vão rir, por que tu não toma uma coca, um salgado? Então com o tempo isso vai mudar. Eu acho que a mudança vai ser com nossos filhos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai viver ainda, essa mudança. Você falou da sua filha, eu lembrei aqui da Laura olhando um coleguinha comer, ela disse, mamãe, ela não come brócolis e couve, não? Então, assim, é saber o que apresentar para essas crianças, porque quando a gente apresenta açúcar, a gente já gosta de açúcar desde o útero, né? E a gente pode apresentar para as crianças o que é o melhor. Da mesma forma, quem vai começar um tratamento oncológico, que vai passar pela consulta da nutrição, você pode começar como se fosse um embrião na nutrição e reaprender, porque o seu paladar vai se adaptando, o seu corpo vai se adaptando. E hoje eu recebo pacientes em que eu insisti muito, às vezes sou um pouco dura, e elas chegam com 10 quilos a menos numa outra consulta dizendo, doutor, eu estou super feliz, olha aqui meu vestido que eu não vestia há 10 anos, eu estou vestindo de novo, olha aqui, eu estou mais feliz, acordando mais disposta, dormindo melhor, meu intestino está melhor.
tudo está melhor e, sem dúvida, o risco da recidiva do câncer melhor também. Eu gostaria de parabenizar muitas delas que estão aqui hoje. É muito esforço, é muita determinação. Perder peso com... Eu não cheguei aos 40, mas já é muito difícil para mim. Imagina para uma paciente acima de 50 anos, de 60 anos, que está em vigência de um tratamento com bloqueio hormonal. É muito difícil, mas nós somos parceiros. Eu queria deixar um entendimento para você que não existe tratamento oncológico de sucesso sem uma nutrição bem pensada, com o acompanhamento em conjunto com a nutrição. E não existe tratamento oncológico de sucesso sem pensar, por exemplo, em combater a obesidade, mesmo que seja com o tratamento cirúrgico. Então, o nosso recado de hoje é esse. Eu vou finalizar a live com essa mensagem, assim, pensar numa nutrição de qualidade nos aspectos alimentares e mudança de hábito de vida é sim salvar vidas, e a gente espera que o nosso paciente faça isso, espera também que hoje todos aqui presentes levem essa mensagem, tanto para vocês quanto para os familiares, para os amigos, e muito obrigada pela participação de todos que estiveram aqui, em especial a Jaqueline, muito bom rever você. Já trabalhamos juntas e quem sabe trabalhamos no futuro também. Juliano, você é um grande parceiro, tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho. Assim, tenho uma felicidade enorme, é uma honra dividir pacientes com vocês. Sei que eles vão ser muito bem tratados. Nós já passamos por situações da família inteira não aceitar a cirurgia e nós dois incentivamos e a paciente está muito feliz e isso é que faz a diferença, isso vai trazer muita diferença no resultado oncológico também. Muito obrigada a todos. Lembrando que a live vai ficar gravada no IG da Pressiori. Um beijo. Eu só queria um espaço para uma foto, tá? Pronto, foi lá. Muito obrigada, pessoal. Daqui a 15 dias tem uma próxima live. Sigam o IG da Pressiori e vocês vão verificar qual será o próximo tema. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.